da atitude que assumimos face aos bens deste mundo. Sugere que eles não podem ser os deuses que dirigem a nossa vida e convida-nos a descobrir e a amar esses outros bens que dão verdadeiro sentido à nossa existência e que nos garantem a vida em plenitude. Iniciemos esta Eucaristia com o canto de entrada. Para escutar e acolher a sua vontade. E por isso, para bem celebrarmos esta nossa Eucaristia, vamos
pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, rezando e cantando. Confesse a Deus Todo-Poderoso e a nós e a nós, eu quero muitas vezes, presençamente palavras, atos e omissões, minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, roguemos por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram, e dai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça, naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estamos nos finais do século III a.C., uma época muito marcada pela filosofia grega e pela procura de sabedoria e do êxito. Neste contexto, e a partir da sua própria experiência de vida, o autor do livro de Coelho coloca uma série de questões que são um desafio a procurar as respostas que verdadeiramente importam. É esta a moldura das palavras que vamos escutar. Leitura do livro de Coelho. Vaidade das vaidades, isto é, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Quem trabalhou com sabedoria, ciência e êxito tem de deixar tudo aonde nada fez. Também isto é vaidade e grande desgraça. Mas então, que aproveita o homem todo o seu trabalho e a ânsia com que se fadigou abaixo do sol. Na verdade, todos os seus dias são cheios de dores e os seus trabalhos cheios de cuidados e preocupações.
e nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
depois de ter recordado aos colossenses que andavam a misturar a fé cristã com outras práticas religiosas, que a salvação é exclusivamente pela graça de Cristo recebida no batismo, São Paulo apresenta hoje as consequências dessa vida nova. Escutemos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele na glória. Portanto, fazei morrer o que é em vós eterno. Imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é uma idolatria. Não mintais uns aos outros. Vós despojastes do homem velho com as suas ações e vós revestistes o vosso corpo novo, que, para alcançar a verdadeira ciência que se vai revelando à imagem do seu Criador, aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, porque há em Cristo, é tudo e está em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma pessoa, no meio da multidão, faz um pedido a Jesus que, à primeira vista, nos parece completamente despropositado. No entanto, revela aquilo que a consome e torna-se uma ocasião para Jesus contar uma parábola que nos obriga a refletir sobre a nossa atitude perante as mesmas questões. Quais? Escutemos. Aleluia.
Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparte a herança comigo. Jesus respondeu: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta palavra: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho de guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala. Mas Deus respondeu: insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Textos do Antigo Testamento, este que escutamos na abolição do século III a.C., está já muito próximo, porque temos textos muito mais antigos. E este texto, este livro, concretamente, faz parte de um conjunto de livros chamados sapienciais. São livros onde nós sentimos não só a sabedoria humana, mas a sabedoria divina que se manifesta nestes textos, porque são inspirados, fazem parte do cânon da Bíblia, são aceitos os do Antigo Testamento, naturalmente os judeus, mas nós cristãos aceitamos todos os textos do Antigo e do Novo Testamento. Este texto convida-nos a refletirmos sobre estas questões também, o que é importante na vida, e como é que a vida muitas vezes nos vai ensinando aquilo que é essencial. E como a ilusão, à medida que os anos vão passando, que não deveria ser assim, nós deveríamos ficar mais conscientes e mais sábios. Este texto começa de uma forma até desconcertante. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E de facto, nós às vezes não nos apercebemos que somos vaidosos. Às vezes olhamos para nós, o nosso olhar, e não escutamos o que os outros pensam de nós ou dizem de nós. E às vezes iludimos com uma imagem que não corresponde à verdade. E por isso a palavra de Deus é muitas vezes o espelho onde nós nos deveríamos confrontar e sentir os apelos que o Senhor nos vai fazer. A vaidade combate-se com uma virtude muito difícil e muito pouco apreciada nos tempos em que vivemos. Chama-se humildade. E nós somos humildes, porque não somos o suficiente. Mas a humildade é uma virtude fundamental para os cristãos. Talvez quem não é cristão não aprecie, porque, como nos diz a palavra de Deus hoje, muita gente acha que é importante por aquilo que tem do ponto de vista material ou pela função que exerce profissionalmente. O Evangelho e diria toda a teologia cristã diz-nos exatamente o contrário. Nós não somos importantes pelo que temos, mas pelo que somos. Há um filósofo chamado Gabriel Marcel, conhecido existencialista cristão, nos dizia que nos nossos tempos há uma luta
luta entre duas perspectivas completamente diferentes, entre o ter e o ser. E nós cristãos, se não exercermos aquilo que o Papa Francisco tanto dizia, se não exercermos o discernimento, facilmente vamos nesta mentalidade. Somos importantes pelo que temos, pelas marcas que usamos, pela ostentação da riqueza. E não é verdade. Tudo isso, de um momento para o outro, desaparece. Certamente vos lembrais daquela crise do ano 2008, pelo menos os mais novos não, mas aqueles que têm mais uns anos, vos lembrais de gente que, de um momento para o outro, ficou sem nada. Nós é que somos importantes. As coisas passam. Jesus veio por nossa causa. E São Paulo dizia isto também de uma forma muito bela. Em Cristo nós somos nova criatura. E devíamos viver com critérios novos e diferentes. Nos pudessem distinguir também como cristãos. O Papa Bento XVI dizia, de uma forma também de homem cheio de sabedoria, um grande teólogo, dizia que o cristianismo é um humanismo. E se não for humanismo, não é cristianismo. E, portanto, a fé deveria transformar-nos como pessoas, dos nossos critérios, nomeadamente desta questão essencial. Nós é que somos importantes para Deus. E somos não pelo que temos, do ponto de vista material, mas porque somos. O Antigo Testamento diz no livro do Gênesis que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não se diz isto de mais nenhum ser criado, exclusivamente do ser humano. Ou seja, nós, cada ser humano para este mundo, traz em si esta marca. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Trazemos esta marca independentemente do lugar onde nascemos, da religião que professamos. Isto aplica-se a todo o ser humano. Mas o que Deus quer, além desta condição, desta dignidade comum de todo o ser humano, é que nós em Cristo nos tornemos filhos de Deus. Se quisermos em sentido lato, em sentido alargado, podemos dizer que todo o ser humano que tem este mundo é filho de Deus. Mas podemos dizê-lo com toda a verdade que nos torna cristãos, filhos de Deus, pelo batismo. E este é o projeto que o Senhor tem para toda a humanidade. Todos possam conhecer a Cristo e aderir a Cristo. Sabemos que isso não é possível em muitos países. Infelizmente, vivemos num mundo em que mais de 50% da humanidade vive debaixo de ditaduras, onde não é possível fazer-se opções em liberdade. Portanto, há muita gente que, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, que não consegue fazer as suas opções. Se pensarmos, neste mundo há mais de 1 bilhão de muçulmanos que vivem, enfim, espalhados por todo o mundo, mas na maior parte dos países muçulmanos não há liberdade religiosa. Os cristãos vivem com muita dificuldade. Constantemente ouvimos notícias da Nigéria, de Moçambique, dos massacres contra os cristãos. Em muitos destes países, quem conhecer a Cristo e quiser tornar-se cristão, tem a sua vida em risco. E são muitos aqueles para se tornarem cristãos têm de fugir, porque não o podem fazer em liberdade. Se pensarmos também na China, o pior ainda, na Coreia do Norte, não há liberdade para se fazer opções, sequer para se conhecer a Cristo. Ainda foram estes dias, o Padre Francisco, que esteve aqui nos anos, me dizia que tem encontrado muitos padres sul-coreanos. Em Roma são muitos. E muitos deles estão ligados, imaginem, a processos da Coreia do Norte, onde não há liberdade, onde não se sabe quantos cristãos lá há. E o objetivo é que, quando houver uma mudança política, que não sabemos, que às vezes as coisas acontecem mais depressa do que nós esperamos, a função de ele evangelizar a Coreia do Norte. Mas isto poderíamos multiplicar por muitos outros países. Ou seja, este projeto que o Senhor tem para toda a humanidade, por razões de
sermos cristãos ou não sermos cristãos. Hoje, creio que São Paulo nos dizia de uma forma muito clara e que termina assim: afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Fazei morrer em vós tudo o que é terreno. Se ressuscitados com Cristo, aspirai às coisas do alto. Vós vos despojastes do homem velho e vos revestistes do homem novo. Era bom que esta palavra fosse verdade na nossa vida. É isto que o Senhor espera de nós. É claro que Ele sabe que nós somos pecadores, todos, sem exceção. Mas somos pecadores chamados à conversão. Que é possível, se nós quisermos, e se formos também fiéis aos apelos que o Senhor nos vai fazer diariamente, através da Sua palavra, de pessoas que Ele coloca no nosso caminho e de acontecimentos que nos fazem, às vezes, pensar na vida e repensar naquilo que de facto é importante. E termino mesmo com este pensamento, que é de São Paulo: não há judeu nem grego, incircunciso ou circunciso, barro ou cinta, escravo ou livre. Temos todos a mesma dignidade. É bom que nós, cristãos, não esqueçamos disto. Não há cidadãos de primeira e de segunda. Não há vidas mais importantes uns do que outros. Não. A vida humana tem toda o mesmo valor. É bom que nós, cristãos, digamos isto e, sobretudo, vivamos. Creio em um só Deus. Irmãs e irmãos em Cristo, nós que andamos muito ocupados com a vida e com os bens deste mundo, que levemos os olhos para o Pai do céu e supliquemos, dizendo: Pai omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pai omnipotente, vinde em nosso auxílio. Por todos os bispos, presbíteros e diáconos, e pelos que exercem algum ministério na Igreja, para que imitem a Cristo, que se fez servo, oremos, irmãos. Pai omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos homens do trabalho e da ciência, para que descubram que sem Deus tudo é vaidade, e nada valem os cuidados e as fadigas. Oremos, irmãos. Pai omnipotente, vinde em nosso auxílio. Por todos aqueles que possuem muitos bens, para que não se prendam a eles o coração, mas se tornem ricos aos olhos de Deus, oremos, irmãos. Pai omnipotente, vinde em nosso auxílio. Por aqueles a quem Cristo revestiu do homem novo,
para que façam morrer em si tudo o que é velho e aspirem sempre aos bens do alto. Oremos, irmãos. Pela nossa comunidade e por esta Assembleia, para que sejamos abertos e acolhedores para com todos, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião. Oremos, irmãos. Senhor Deus do Universo, concedei aos homens e às mulheres de toda a terra a graça de não se deixarem dominar pelo desejo moderado de riquezas, a fim de caminharem para vós o único bem verdadeiro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação interna para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso
verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Compadecido dos herdados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificado pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Amen.
memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oração da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentamos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Fernando e todos os bispos e ministros sagrados, e especialmente o Padre Luís da Borda Fernandes e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, os dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais dos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu sou
porque nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna, por Cristo nosso Senhor. Celebração em Santa Margarida da Serra, às 15h30. A informação deste mês de agosto e parte do mês de setembro já está disponível no placar ao fundo da igreja e também do lado de fora, ao pé deste número 51, ao placar com informação. Aqui atrás também há outro placar, também junto ali ao salão paroquial, também outro placar informativo, que são dois. E também está disponível na internet a informação das celebrações, dos horários. Portanto, chamo a vossa atenção, sobretudo para aqueles que não pertencem habitualmente a esta comunidade. Os horários estão, informação creio que está clara. Esta semana, aproveito já para vos dizer que eu não estarei de segunda a sexta-feira. Ou seja, sexta-feira já teremos a Eucaristia às 18 horas, mas não haverá nem na terça, quarta e quinta. Eu não estou e, portanto, não haverá celebrações. Depois, sim, na sexta-feira, já no sábado, depois teremos logo um casamento, um batismo, e depois haverá também celebração no canal Carvel, onde está a imagem de São Lourenço, e depois teremos festa em Senhor dos Claros também, em agosto, e depois em setembro, Santa Margarida. Portanto, toda essa informação já está fixada. Creio que de informações não tenho mais nada para vos dizer. Desejo-vos a todos vós, naturalmente, o Santo Domingo, para quem está de viagem, para quem está de férias, boas viagens, boas férias. E não se esqueçam, não vão com muita pressa. Ontem fui celebrar a Azinheira dos Barcos e vi tanta agenda na estrada, ultrapassagens em traços contínuos, tanto movimento. Num segundo, toda a vida se pode transformar. E às vezes a imprudência pode alterar por completo tanta